Olá! Esse é um podcast destinado à disciplina acadêmica de Fundamentos da Prática da Assistência Médica, ministrada pelo professor Dr. Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira, com produção dos acadêmicos de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, Ana Catarina Frazão, Laila Carolina Barros e Wesley do Nascimento. Esse podcast irá analisar a obra Torto Arado, com abordagem sobre o enredo base e os determinantes e problemas de saúde apresentados nesse romance, escrito por Itamar Vieira Júnior. Inicialmente, é imprescindível compreender o que são os determinantes de saúde. Para a Correia, em 2017, os determinantes são fatores que afetam a saúde das pessoas, podendo ser biológicos, econômicos, sociais, ambientais e até mesmo estilos de vida. Na obra Torto Arado, nota-se esses determinantes expressos em moradias precárias, falta de saneamento básico, rotina de trabalho exaustiva, ambiente norteado por violência, a questão do sexo e a insuficiência de acesso aos serviços de saúde e à educação. Diante desse panorama, o enredo se passa em um ambiente rural, mais precisamente na fazenda Água Negra, a qual é situada na Chapada Diamantina, na região da Bahia, que é um local, de acordo com o romance, distante de serviços essenciais como o de saúde pública. Além disso, nessa fazenda os trabalhadores fincam moradia em casas de barro, que não são providas de saneamento básico, nem mesmo possuem banheiros para uso dos moradores, o que eleva potencialmente a ocorrência de eventos patológicos como verminoses e a cólera. Além dessas questões, os trabalhadores da fazenda Água Negra são pessoas quilombolas descendentes de escravos com rotinas trabalhistas extenuantes, com longos períodos de trabalho na roça. Além desse fato, eles estão inseridos em uma realidade com muita violência e com disputas territoriais em que há assassinatos com causas misteriosas. Ademais, tais indivíduos não possuem o devido acesso à saúde e à educação, o que prejudica a ocorrência de algumas medidas terapêuticas e o senso crítico de realidade em que vivem. Desse modo, a escassez de serviços de saúde para atender efetivamente os personagens do romance corrobora a falta de tratamento de muitos problemas, como a mutilação da língua da personagem Belonísia. Ainda, a curta instrução dos personagens contribui para o estigma de patologias, como o quadro de esquizofrenia bem descrito da personagem Stella, em que ela é caracterizada como alguém enlouquecida. Dessa maneira, esse quadro danoso de saúde despertou a atenção e a curiosidade dos produtores desse podcast e foi alvo de uma leitura mais aprofundada do tema, além do romance de Itamar Vieira Júnior. Logo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a esquizofrenia é um distúrbio mental crônico que é caracterizado por episódios contínuos e recorrentes de psicose, em que a capacidade da pessoa de pensar, agir e se comportar são afetadas. No Brasil, estima-se que 1,6 milhões de indivíduos são esquizofrênicos, sendo assim, a frequência na população brasileira de um caso a cada 100 pessoas. Nesse contexto, a esquizofrenia não apresenta uma causa exata, mas é bastante influenciada pelo ambiente que se vive, pela genética e pela estrutura cerebral. Nesse viés, a sintomatologia dessa perturbação psicológica consiste em quadros de alucinações, principalmente a sensação de que se está ouvindo vozes, dificuldade de memorização, pensamentos desorganizados e delírios, que consistem na certeza de ocorrência de algumas situações que não estão de fato acontecendo. Por exemplo, alguns esquizofrênicos creem que estão sendo vigiados ou perseguidos, quando na verdade não estão. Tal fato pode ser observado na obra Torto Arado, quando a personagem Stella, após a morte misteriosa do seu marido Salomão, acredita que alguém está perseguindo tanto ela quanto seus filhos. A você, nosso ouvinte, agradecemos a atenção e a disponibilidade em escutar o nosso podcast de análise da obra regionalista Torto Arado de Itamar Vieira Júnior.